paz do Senhor Jesus Cristo, graça e glória o Senhor nos dará mediante todas as dificuldades. Nós cremos que o Senhor continua a cuidar de cada um de nós. Queria levar para os amigos um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 14. Diz a palavra de Deus: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito então os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quando nós tratamos desse texto, que é bem comum, é bem anunciado nos púlpitos, mas nós hoje abordaremos um tema: coloque a sua fé na palavra de Deus. O que aconteceu depois que Deus, usando Moisés, tirou o povo do Egito? Deus os levou pelas encostas do Mar Vermelho. E ao chegarem próximo ao mar, eles acamparam ali de frente ao mar. Para todos que estavam com Moisés, eles esperavam um caminho rápido para chegar à terra da promessa, que é Canaã. Mas as coisas espirituais, conforme o plano de Deus, não são como nós bem pensamos através da lógica humana. Acreditamos que pensar, projetar, sonhar é natural do ser humano. Mas me diga a bem da verdade, há algum problema colocar tudo isso diante da presença de Deus? Você tem colocado o que você sonha, o que você projeta, até aquilo que Deus fala para você? Você faz prova, você é prudente? Moisés seguia a direção de Deus, não havia o que questionar. Mas quando eles chegaram ali, depois que Deus os tirou de dentro do Egito com mão forte, o que significa Egito? Egito significa o mundo e toda a sua influência maligna que tenta tirar o homem da direção, da radial do reino de Deus e confrontar com ele mesmo, para que ele possa duvidar das promessas de Deus. Ora, após Israel ser liberto do cativeiro, através de Deus, usando Moisés, ele não esquecia as promessas de Deus. Ora, imagine só, todos os dias a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. E quando você lê, está comprometido com o manual da vida, a sua Bíblia, tudo aquilo que você lê, você avoca para si, como promessa para a sua vida. Ora, a Bíblia revela que quando chegaram de frente ao mar, alguns começavam a murmurar: aonde está o caminho? Qual é a direção? Moisés não tem direção? Está perdido? Sabe, se tem uma coisa que nós detectamos em uma árvore que está com folha para cair, são os murmuradores. Porque falta-lhes fé, falta-lhes esperança. Diante de qualquer situação crítica, dificuldades aparentemente contraditórias,
levantam-se os desafortunados sem fé e começam a provocar, a gerar uma celeuma. Você sabia que onde não há fé, onde não há o conhecimento gerador da fé, as pessoas se rebelam? Não foi difícil naquele momento. Imagina hoje, quantas pessoas nós nos encostamos em determinados lugares e as pessoas, ao contrário de glorificar a Deus, começam a murmurar. Como é que pode uma época dessa acontecer isso? Eu estava tão bem. Eu me lembro que há uma passagem na palavra de Deus, Isaías capítulo 43, verso 18, aonde diz a palavra: não olheis para trás, nem para o que ficou no passado. Sabe, não há história você trazendo nada do passado para interferir no presente. Nós temos que olhar para Cristo. Mas Moisés lembrou-se exatamente naquele ponto crítico. Moisés não tinha o que reclamar. O Senhor prometeu a Moisés que colocaria um anjo para guiá-lo até a terra da promessa. Você acredita que Deus, da mesma forma também, Ele guia você através do professor, o Espírito Santo, que nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas? Pois bem, Moisés lembrou-se da promessa que havia na palavra de Deus. Ele mesmo escreveu o Pentateuco. Gênesis capítulo 12, verso 7. Moisés lembrou-se da promessa de Deus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moisés guardou isso no seu coração. O patriarca Abraão levantou um altar ao Senhor, pegou esta promessa, colocou no seu coração, passou para Isaac, passou para Jacó, passou para os 12 apóstolos da terra que era prometida para ele. Por que apóstolos? Porque eles assentariam as raízes naquela terra. Eles seriam os edificadores daquela terra. Havia uma missão para os 12 chefes tribais, apóstolos da promessa do Senhor. Sabe, eu olho isso daqui, é tremendo. Mas toda a promessa de Deus, ela será aprovada. Você acreditaria que simplesmente eles sairiam daquela terra e escorregariam dentro da terra de Canaã? Havia um processo. Havia um processo onde primeiramente havia um deserto para chegar à terra da promessa. Você está começando a captar a mensagem? Diante de uma promessa, pode ter certeza que haverá algo chamado um deserto. Ah, pastor, quer dizer que sempre eu terei um deserto? Não sou eu quem digo. Não sou eu quem digo. Jesus foi provado no deserto. Gideão foi provado numa terra de escassez tremenda. Todos os 12 chefes tribais que compunham as 12 tribos de Israel peregrinaram pelo deserto. E você conhece a história que uma parte caiu pela pancada no deserto. Por falta de quê? Por falta de crer, por falta de fé. Mas como isso acontece? Sempre diante das situações de confronto, diante de todas as situações aparentemente contraditórias, é necessário fé para poder você avançar, não importando as circunstâncias, não importando o que fica para trás, porque a nossa visão, ela está no alto. Sabe, a Bíblia revela em João 3,27 que nós não recebemos nada que não seja nos dado do céu. Fé, verdade, justiça, paz, a palavra, tudo vem do Senhor, tudo. Eu não posso gerar nada, a não ser o que me resta é crer. Então, toda a promessa de Deus, ela será aprovada. Israel, quando chega de frente ao mar, aparentemente a situação era que Israel estava fechado, encurralado, totalmente encurralado. Sabe, para quem apenas crê por aquilo que vê, isso aqui é um desastre. Você está diante de uma situação onde você olha para frente, olha para trás, olha para a esquerda, para a direita, você não vê saída. Para quem a fé, o termômetro está curto, é desesperador. Mas eu quero lhe dizer que você é um homem e uma mulher de Deus que tem fé. Eu creio. Porque não são as circunstâncias de um Deus que está no controle de todas as coisas que te chamou, que é para te abalar.
A palavra de Deus diz que faltou-lhes, a situação era conflitante. Não é difícil quem lê rapidamente discernir qual foi o ingrediente que faltou quando eles chegaram de frente ao mar. Ao lado, montanhas. E atrás estava vindo o exército de 600 cavaleiros armados com lanças, com flechas, com escudos, homens hábeis que cavalgavam em bigas, e haviam nelas estandartes de lados que cortavam, esfolavam, eis que passavam por cima de tudo. Imagina isso. Imagina você estar em um local onde você, claro, percebe, afronta o perigo, sabe? Moisés, nele havia um espírito diferente. Em Josué havia um espírito diferente. Em todos os sacerdotes que faziam parte do clã espiritual dos anciãos, olhavam para Moisés. Por que olhavam para Moisés? Era o espelho da fé. Sabe, nós temos que olhar para quem hoje? Para Jesus. Devemos olhar para o homem? De forma nenhuma. Porque a nossa fé não vem do homem. A nossa inspiração não vem do homem. Não foi o homem quem morreu por mim, quem derramou na cruz o sangue. Não foi o homem nenhum, que pelo contrário foi Jesus, pelo qual por ti foi a cruz, pelo qual esse foi o propósito da sua vinda à terra. Moisés tinha uma figura messiânica, havia nele uma figura messiânica. Deus falava do alto do céu com Moisés e este era o que falava ao povo. Sabe, se você olhar esse paralelo, todos aqueles que olharam para Moisés e observaram o que ele fazia, tiveram verdadeiramente a inspiração da fé e a confiança no Senhor para acreditar que ali não era o fim da história. Sabe, eu quero dizer a você que tudo que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é o fim da história, mas é uma balançada na figueira que Deus está fazendo. Sabe, naquele momento ali, Moisés, e rapidamente, e Deus do alto do céu, olhou e observou quem eram os que tinham e os que não tinham fé. Quem era servo e quem ainda continuava sendo escravo. Quem queria ser livre e quem ainda queria voltar para servir aos seus exatores. Sabe, a maior glória e a esperança que há é aquele que se desvencilha das algemas, das cordas, dos grilhões, dos cadeados. Aquele que pela fé rompe, avança e quebra paredes, ferrolhos e portas, não importando as circunstâncias. Naquele momento, eis que faltou o ingrediente principal, faltou a fé. Sabe quando falta fé? É mesmo que faltar vestes. Você está nu espiritualmente falando. Sabe, a pior pobreza não é espiritual. A pior pobreza, ela é a pobreza da falta de conhecimento, da falta de saber conhecer quem é o teu Salvador. Então, pobreza espiritual é falta de conhecimento. Essa é a maior vergonha, porque imagine, todos eles viram o que aconteceu dentro do Egito, caminharam, olhando, observando, vivendo o milagre, aonde, quando, dentro da própria terra de Israel, o Senhor arrebentava com o Egito, lá dentro da terra de Gósen, eles estavam guardados. Havia uma cobertura espiritual, havia uma cobertura do poderoso Deus. Você crê que essa cobertura também, ela habita em você? Você também crê que essa cobertura te guarda? Ela anda contigo? Ela te protege de toda a seta do meu dia? Ela é a tua guarda, cobertura perfeita. A Bíblia revela em Salmo 84:11 que o Senhor Deus é um sol e escudo, graça e glória Ele dará, e bem algum Ele retira dos que andam em retidão. Graça e glória, graça para te fortalecer, para que tu possa ver o que está acontecendo, mas que a tua visão no que acontece traspasse para ver que a glória de Deus manifesta pela graça é muito maior. A glória de Deus representa o poder de Deus, representa a soberania, representa o caráter inabalável de Deus, representa um Deus que não mente, que não é homem, representa um Deus que quando fala, Ele cumpre o que Ele diz. Faz memória do que Deus falou para a tua vida, faz memória das promessas de Deus que Ele assim revelou como palavra profética para a tua vida.
se você não crê nelas, como você pode traspassar o que está acontecendo hoje? Ora, a promessa de Deus no deserto, na época, quando Moisés lembrou-se de Gênesis capítulo 12, verso 7, ela foi uma promessa revelada a Abraão como portador que passou para Isaac e para Jacó e para os descendentes, como eu disse, apóstolos, guardadores da promessa, que eram para levar para crer como uma esperança e não trazer confusão diante das situações aparentemente difíceis e complicadas da vida, como se vê no dia de hoje. A mesma, não mudando, a mesma promessa pela qual Deus assim colocou, Moisés guardou aquilo que ele ouviu dos seus antepassados. Ele assim guardou. Também não é diferente. É a mesma que foi falada para Israel, a mesma que Moisés transcreveu e leu, ele guardou no coração. E era como Deus falasse: meu filho, não se importe com o que eles pensam. Não se importe com o que eles possam falar, porque o que prevalecerá é a minha palavra. Como eu te disse, que a esses egípcios que vocês veem, não mais os verão para sempre. Sabe, você tem que crer que aquilo que te aflige não mais te afligirá da forma como te afligiu. Porém, pode até ser diferente, mas Deus tem um processo para cada uma situação. Assim como foi a promessa para Israel, também essa promessa ela é para nós. Veja o que a Bíblia revela em Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe, essa promessa está derramada, meu querido, minha querida, no seu coração. Agarra essa promessa, creia nela. Você é um remido do Senhor. Dentro de você, Deus gerou promessas. E essas promessas, geradas pela fé na palavra de Deus, em Cristo Jesus, elas são a montanha que gera a tua esperança. E a tua esperança não pode trazer confusão. Para aqueles que estavam à época lá, gerou uma confusão, porque não conseguiam ver que aquele mar, que o Deus que criou todas as coisas, como a palavra de Deus revela em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E eis que a terra era sem forma e vazia, por mais o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você acredita que o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, quando a terra não havia nenhuma forma e era vazia, não é o mesmo Espírito que ali falava a boca de Moisés? Não é o mesmo Espírito que o Senhor disse: Jesus, eis que eu enviarei o Consolador, vós não ficareis órfãos. Para quê? Para que faça você lembrar de casos como esse daqui. Quando em situação de intempéries você possa lembrar e entender e crer. Quando a palavra revela: a esses que você vê, não mais verão para sempre. Olha o que está acontecendo, como promessa, isso você não mais passará. Creia nisso, uma promessa do Senhor. Bom, a promessa de Deus, como disse, ela será provada. Não existe promessa sem prova. Esse povo, para poder assim cumprir o que Deus falou, quando saíram do Egito, Moisés ouviu de Deus: leva o povo pelas encostas do Mar Vermelho, não leva pela terra dos filisteus, porque é aberta, e acontecer de que quando qualquer aperto surgir dos inimigos que assim rodeiam a terra, eles voltem para o Egito, mas leva por onde eu farei com que eles não possam voltar. Sabe, eu sempre digo uma coisa interessante: quando você é crente em Jesus Cristo, você colocou a tua vida, quando você colocou a tua família, quando você colocou teus pensamentos, projetos, sonhos e futuro diante do altar do Senhor, tu não pode mais pegar. Deus, ele deu um passaporte para Israel que não tinha volta. Não havia volta. Ali, o que aconteceu? A Bíblia revela que Moisés, ouvindo de Deus a voz, disse que mandasse o povo marchar. Já está conseguindo captar a mensagem? Não tem volta. Não tem volta. A tua fé é para avançar. Não importa as circunstâncias, não importa quem são os algozes, não importa a força com que eles venham, não importa qual o tipo de armamento que ele tem,
porque você tem as armas que nenhum deles tem. Você tem justiça, paz, verdade, fé, salvação e a palavra no teu coração. Para quê? Para você lutar não contra a carne, mas lutar contra as sortes malignas espirituais. Você tem que abrir a boca. Você tem que abrir a boca. Crente não ganha batalha calado. Crente não ganha batalha sentado. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 18:30, diz a palavra: o caminho de Deus é perfeito, não há dúvida. Para alguns que murmuraram contra Moisés que o caminho pelo Mar Vermelho não era perfeito, mas eles iriam calar a boca. E diz: a palavra do Senhor, ela é provada. A palavra do Senhor, ela é provada. É um escudo para todos os que nele creem. Sabe quando diz que a palavra é provada? É como se ela dissesse: eu tenho que ajustar algumas áreas da sua vida. Quando você cria apenas pelo que via, acreditava somente pelo que tinha, você só andava porque você confiava em fulano de tal, você simplesmente dizia que só poderia fazer algo em determinada área se você tivesse tal para fazer. Mas a Bíblia revela e coloca dentro dos nossos corações que esta palavra, quando ela é provada, é para nos aprovar para algo maior. Você crê que o que estamos vivendo neste momento é para nos levar a algo maior? É para fortalecer a nossa fé de uma forma que ela se torne como os montes de Sião? A Bíblia revela que quando esta palavra é provada, ela se torna um escudo. O que significa isso? Você sabe que quando um guerreiro, quando um soldado, ele ia à guerra, ele tinha uma indumentária, tinha um capacete, tinha um peitoril, tinha um cinto, ele tinha umas alparcas, ele tinha o cinto de guarnição, tinha várias coisas, e inclusive ele tinha um escudo. O escudo gera uma confiança para rebater as setas, para rebater as pedras e etc. Na verdade, Deus está querendo dizer que Ele é o teu escudo que rebate contra os teus inimigos, que Ele é o teu escudo, que tu não se preocupe que Ele está à frente de ti para poder chegar algo no teu escudo. Não é tão fácil, não é tão fácil. Mas sem fé, o povo reagiu contra Moisés. Isso é interessante. Quando não há fé no meio onde você está, o que acontece é duvidar da sua fé, tirar você do trilho da fé, tirar você do alinhamento que você tem na vertical diretamente com o Todo-Poderoso. Quer arrancar do seu coração as primícias da sua fé, todas as formas quando você andou, pelo que você traspassou, crendo no Senhor, a fim de que você pudesse passar por cima dos seus inimigos. Mas Moisés passou por isso, levantaram-se contra ele ferrenhamente. Olha, é interessante, eu imagino aqui o cenário, a situação. Moisés sabia o que enfrentaria, porque Deus havia falado para ele que endureceria não só o coração de Faraó, mas ao endurecer o coração de Faraó, descredibilizaria as pessoas, porque nelas a fé era fraca, e elas pensavam que a libertação era fácil. Não é fácil, meu filho, ser liberto. Não é fácil você deixar algo que virou um hábito. Não é fácil como aquele povo viveu, nasceu, morreu como escravo, muitos, e se libertaram dali. Era um processo deixar o hábito de ser escravo. O escravo, quando no primeiro aperto, ele se abaixa logo e se rende logo. Deus queria formar um povo que andasse com a cabeça para o alto, crendo nele, que agora eles tinham um Senhor, que era o Senhor de todos os reis, de todos os deuses, de tudo. O teu Deus é maior do que qualquer um nesta terra que possa levantar. Não há quem possa questionar o poder, a soberania, a autoridade de Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Interessante que quando Deus apertou o cerco, Deus queria saber o que havia no coração de Israel. Mas Ele não sabia, porque Ele não é onisciente. Ele não conhece, ele não prescruta o coração, ele prova os rins. Mas acontece que havia algo que todo Israel era para ver. Porque aquilo dali geraria temor. A falta de fé de uns e a vergonha geraria temor em outros para que pudesse se fortalecer, para não cair no mesmo lapso da falta de fé e aprendesse a buscar a Deus, aprendesse a se colocar diante de Deus, se humilhar, para que pudesse Deus exaltá-los.
Há uma passagem em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, que diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele possa vos exaltar. E também diz o verso 7, e lançai todas as vossas ansiedades para Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Você tem feito isso? Sabe, ansiedade significa uma preocupação com uma coisa que você imagina que vai acontecer quando ainda o estágio ainda está inicial. O povo naquele lugar, diferentemente do que Moisés cria e que Moisés acreditava, sem duvidar, no que Deus podia fazer, mais tarde Moisés escreveria, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Moisés estava ali, a sua força agora sendo confrontada com aqueles que sem fé reagiam contra ele. Imagina você estar num canto onde você vê em pessoas sem fé reagindo contra a tua fé, querendo desestabilizar a tua fé naquilo que tu crê, que tu diz que Deus é maior do que qualquer circunstância, maior problema, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, e as pessoas olham para você e riem, e diz que você está ficando louco, louca, diz que você perdeu a noção. A bem da verdade, a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3, ela nos revela o seguinte, diz a palavra de Deus: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou por esse deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus falou isso daqui em Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, eu olho isso daqui e eu vejo o cenário de hoje. Sabe, ninguém quer ser provado. Ninguém quer passar pelo crivo da aprovação. As pessoas acreditam que estar em Cristo Jesus, como a palavra diz em 2 Coríntios 5,17, ser uma nova criatura é não passar por nada, é não ser constrangido, é não poder deixar de fazer, porque não pode viver de uma forma assim ou outra e etc. Estar em Cristo Jesus é passar por provas. É assim como Deus nos aprova, é assim como Deus trata o nosso coração, é assim como a verdade ela será maior do que o império da mentira que caiu por terra. É assim que a justiça prevalecerá contra as injustiças. É dessa forma aonde a palavra de Deus atestará que você é salvo da ira de Deus e que você já abriu comunhão com Deus. Sabe, crer nisso significa que você está de parabéns. Aquele povo não queria ser contestado, não queria ser provado. Eles queriam um caminho mais fácil. Deus escolheu o deserto exatamente como falei anteriormente, porque senão eles voltariam dali mesmo. Todos voltariam e se renderiam. Aí eu pergunto, todo o trabalho, toda a indumentária espiritual, todo o processo de Deus seria por terra? É isso que o Senhor não deixa acontecer na tua vida, na minha e em nossas vidas. Por isso que o Senhor reage de forma como agora está fazendo, levando as pessoas a olhar para Deus de uma forma como antes não viam, porque ainda não houve algo tão forte e abalador como o que está acontecendo agora. Ou você se rende ou não se rende, ou você procura buscar Deus em eficácia de oração, em eficácia de humilhação e clamar por vida, ou você vai descer. Mas por que descer? Descer porque se não crê, quem não crê não consegue permanecer. Ser crente significa você renunciar à covardia, significa você renunciar a todas as formas de questionamento. Eu não posso questionar a fé, Deus, suas promessas, o seu caminho. Não pode. Como eu vou questionar?
como a palavra de Deus em Isaías capítulo 45, verso 9, pode o filho questionar a mãe o que ela gera no seu útero? Misericórdia, misericórdia. Mas a palavra revela o seguinte, que embora sem fé, Deus, por o clamor de Moisés, pela fé que havia em Moisés, por isso eu digo, a fé de Moisés é a titularidade de uma fé messiânica, aponta para Jesus. O que nós pedimos, por que Jesus faz? Porque ele disse que era para glorificar o nome de Deus. E ali, Deus glorificaria Moisés na pessoa dele. O que foi que Moisés disse? A estes egípcios, a este que peleja, vós não vereis mais. Não vereis mais para sempre. E disse, porque o Senhor pelejará por vós e vos calará. Sabe, chega um tempo que Deus vai calar a boca dos murmuradores. Chega um tempo que Deus calará aqueles que tempestivamente não têm fé. Porque Deus ia mostrar o poder dele, a glória dele. Deus não dá a sua glória para o homem. Mas a Bíblia diz que Deus, mesmo ali onde havia deles sem fé, o Senhor cumpriu a sua palavra. Aqueles que diziam que estavam encurralados, que agora vamos morrer e agora vamos voltar a ser pisados pelo exército de Faraó e etc. Só falácia. Porque o que vai prevalecer por último é a palavra do Senhor. Assim também na tua vida, o que por último prevalecerá será a palavra do Senhor. Se você crê nisso, dê glória a Deus, amém. Então a palavra revela o seguinte, Números capítulo 23, verso 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito não fará, tendo ele assim dito não vai cumprir. Ali o Senhor começava a mostrar o seu poder a Israel de uma forma para calar todos os murmuradores, todos os que eram incrédulos, que saíram de carona, porque a Bíblia diz que muitos estrangeiros foram. Mas como eu disse anteriormente, Mateus 22, 29, a Bíblia diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, muitos ali não tinham fé, mas Deus fez. Ele fez. Como eu disse, a pior pobreza não é a pobreza financeira, é a pobreza espiritual, é a falta de conhecimento, não conhecer Deus, o seu poder, a sua glória. A palavra de Deus ela é profética. Se tem alguém que conhece bem isso, era o moço que acompanhava Moisés, Josué. Josué a tudo assistia. Josué era aquele que estava encarregado de reunir o povo. Sabe, sempre nós temos alguém que é assim, que está ali perto, que não falta nada, uma pessoa que é ativa, uma pessoa que você pensa já está fazendo. Esse era Josué ao lado de Moisés. E a palavra de Deus ela é profética. Se tinha alguém que conhecia e sabia o que significava, qual era o poder e a responsabilidade de quem recebia uma palavra profética, era Josué. Imagina só que em capítulo 21, no verso 45 de Josué, olha o que este homem falou. Ali ele vai e diz o seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Você pode levar essa palavra para você e crer que tudo que Deus falou na sua vida vai se cumprir? Foram palavras boas, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de ânimo. Para quê? Para que você possa receber uma restauração, para que você possa receber um reavivamento de Deus. Sabe, nós precisamos nos reavivar na pessoa do Senhor. Nós precisamos buscar aquela alegria que nós tínhamos. Precisamos, não importa a situação, não importa qual é o deserto, não importa em frente de que ou do que. Muitos veem a provação pensando que Deus está distante. Salmo 125, 1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Eu creio que você permanecerá para sempre, porque você é um monte em fé. Você é uma montanha de fé. Se você está ainda na presença de Deus, é porque a tua fé não foi abalada. É porque você está crendo que o Senhor Jesus é o teu Salvador e continuará sendo. Não importa as circunstâncias, não importa o que pode estar acontecendo, mas o Senhor diz nesta noite
que Ele é contigo. Ele anda contigo, não te abandona. Ele está assistindo a tudo que está acontecendo. Ele acompanha a tua vida desde quando tu disse sim para Ele. Quando tu entregou tua vida, teus sonhos, teus projetos, teu futuro, tudo tu entregou, Ele continua sendo o mesmo te acompanhando. Depender de Deus significa colocar a sua vida no altar do Senhor e entregar tudo. Entregar tudo. Então isso significa depender de Deus. Entregar tudo diante do altar do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o que? Ele o fará. Sabe, todo aquele que depende de Deus é forte. Eu quero dizer nesta noite, se você continua nessa dependência, você nem pode imaginar a fortaleza que há dentro de você. A tua fortaleza constrange outras pessoas, porque elas não conseguem entender, nem crer de onde é que vem a força que tu está em pé diante de todo um cenário desse que está acontecendo. Bom, quem tem a mesma força só pode dizer parabéns, você tem Jesus e você anda e navega com Ele. Oh glória! Em tempo de dificuldade devemos confiar nas promessas do Senhor. Salmo 124, verso 8, revela o seguinte. Diz a palavra de Deus: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para encerrar, também vamos aqui no Salmo 121, no verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Se você crê nisso, glorifique o nome de Deus. É dessa forma que nós guardamos as promessas do Senhor. Como assim Moisés aguardou? Não só dessa forma, mas você acreditando que todas as coisas estão no controle do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.